e também cultuarmos a Ele. Abram vossas Bíblias na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3. Desde já quero apresentar aqui a irmã do nosso irmão Mirosmar, Zilu, que mais uma vez está dando a honra de estar conosco. Portanto, Zilu, sinta-se à vontade em estar cultuando conosco. Primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, capítulo 3 da primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, versículo 8, diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, não se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, te agradeço por estar aqui, Deus, juntamente com os demais irmãos. Deus Santo, te peço perdão por todos os pecados que assim cometi. Te peço, Deus, em nome do teu santo Filho Jesus, que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da tua palavra, e venha, Deus, fazer exposição da mesma com fidelidade. Abre cada mente que vai ouvir, Deus, a exposição deste sermão, para que compreendam, aqueles que já te servem, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor continue fortalecendo aqueles que ainda não servem ao Senhor, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bom e eterno Deus. Irmãos, dando continuidade à exposição dessa epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, acredito que os irmãos lembram
aqueles que estiveram aqui no último domingo, que eu dei continuidade a um tema que já tinha sido tratado no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, que falava acerca da divisão que há na igreja, ou da divisão que havia na igreja em Corinto. Portanto, o capítulo 3, ele vai dar continuidade a isso que Paulo já tinha falado anteriormente nessa mesma epístola. O versículo 1 do capítulo 3, Paulo vai dizer: irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo disse que não pôde falar aos irmãos ali da igreja de Corinto como a espirituais, mas sim como a carnais. Eram crentes, mas como expliquei no último domingo, eram pessoas que ainda viviam, mesmo sendo crentes, nas práticas pecaminosas. E, portanto, Paulo chama de carnais, ou em algumas práticas pecaminosas. Paulo diz no versículo 2 o seguinte: dei a vocês leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Quando Paulo diz a eles o seguinte: irmãos, dei a vocês leite e não alimento sólido. Eu expliquei aos irmãos aqui que Paulo estava dizendo o seguinte, que Paulo, quando fala a palavra leite, é uma palavra figurada, exatamente porque a gente sabe que leite se dá à criança. E, portanto, Paulo, ele diz que os coríntios ali ainda eram como crianças na fé. O que Paulo quis nos ensinar é o seguinte, que eles estavam aprendendo ainda o ABC da fé. Eram pessoas que, apesar de já ter um tempo que eram crentes, eles ainda não tinham crescido na graça, no conhecimento, e muito menos viviam de conformidade os ensinamentos de Deus. E a grande questão que havia em Corinto era o seguinte, o versículo 4 vai dizer o seguinte: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Aí Paulo diz, afinal de contas, quem é Apolo? Versículo 5, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que Deus atribuiu a cada um. Aí Paulo continua, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Versículo 8, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Paulo se referindo a ele, e a quem estava pregando, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora começarei a exposição. Versículo 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce, e outra está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. Irmãos, o que é que Paulo aqui nos ensina? Ele diz que conforme a graça de Deus, ele como sábio construtor, ele lança o alicerce. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, mais uma vez, que ele foi a pessoa que começou a evangelizar
aqueles irmãos que faziam parte da igreja de Corinto. É por isso que ele diz que ele, como sábio escritor, ele lança o alicerce. E ele continua dizendo: e outro está construindo sobre ele. Ou seja, Paulo começou a evangelizar as pessoas se converteram, e tinha outra pessoa que estava construindo sobre esse alicerce, ou seja, sobre aquilo que Paulo tinha ensinado. Contudo, veja como cada um constrói. Aí Paulo agora diz: contudo, veja como cada um constrói. E Paulo vai explicar o porquê ele diz isso. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, os irmãos sabem o que é o alicerce que Paulo está dizendo? Sobre Cristo que ele começou a pregar. É por isso que ele diz: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada. Porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Acho que eu pulei o versículo 11. Versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Vou repetir o versículo 10, porque eu tinha pulado o versículo 11. Versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como um sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói. Versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Repetindo o versículo 10. Paulo diz que começou a lançar o alicerce. Paulo está nos ensinando aqui que ele começou a evangelizar aquelas pessoas, e aquelas pessoas se converteram. E Paulo diz que outra pessoa está construindo sobre esse alicerce. E o versículo 11 vai dizer que ninguém pode. Aí Paulo diz no versículo 10 ainda que olha como constroem. E o versículo 11 vai dizer que deixa eu ler aqui. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Paulo diz agora no versículo 11, que ninguém pode ensinar outro ensinamento que não tenha como alicerce, que não tenha como fundamento Cristo Jesus. Irmãos, Paulo está nos ensinando aqui que da forma que ele começou a ensinar os coríntios, e eles assim aprenderam acerca de Cristo, e tem outra pessoa agora ensinando aos coríntios, que Paulo não estava aqui mais. Paulo escreveu a carta a eles. Paulo orienta aqueles irmãos para que eles construam, eles saibam como construir, ou que estejam ensinando, que ninguém pode colocar outro alicerce a não ser Cristo. Cristo, irmãos, Ele é o alicerce da igreja. A igreja, ela está firmada em Cristo. Seja qual for a igreja, se ela não estiver firmada em Cristo, essa igreja, irmãos, ela pode ter o nome de evangélica como for, ela não será evangélica. Ela tem que ser ensinada, doutrinada na pessoa de Jesus.
Jesus tem que ser o fundamento dessa igreja. E Paulo diz, ele vai dizer mais adiante, olha como cada um constrói, porque não pode ter outro fundamento. Irmãos, uma coisa que eu sempre oriento a vocês, oriento a cada pessoa que eu tenho a oportunidade de conviver, de conversar, de pregar, eu oriento que sempre procurem ler as Escrituras. Sempre procurem ler o que a Bíblia ela está nos ensinando. Porque, irmãos, se nós não procurarmos lermos, uma das coisas que primeiramente virá às nossas mentes, sabe o que é? Vocês já pararam para analisar a quantidade de igrejas que existem? Vocês nunca ouviram alguém chegar para vocês e falarem assim, rapaz, quem é que está certo? São os crentes que têm mais de 10 mil denominações só no Brasil, muito mais de 10 mil denominações, não são igrejas não, viu? São denominações. Vocês sabem a diferença de denominação para a igreja? Denominação é como um exemplo, a congregacional é uma denominação. Igrejas, a congregacional tem milhares em todo o mundo praticamente. Então, a congregacional com suas milhares de igrejas espalhadas em todo o mundo é só uma denominação. A Assembleia de Deus, que é muito maior, com as suas muitos milhares de igrejas, é só uma denominação. Portanto, denominações existem mais de 10 mil no Brasil. Muito mais de 10 mil. E como alguém uma vez chegou para mim e falou, Romualdo, vem cá. Quem é que está certo? Porque existe a Igreja Católica, existe o Testemunho de Jeová. Aqui na nossa cidade tem um grupo que é liderado pelo filho de Ana Maria do Restaurante, com outras pessoas que auxiliam, que já tenham dito aqui inúmeras vezes, que tomem cuidado, que é uma seita maligna. Tem as Testemunhas de Jeová, e só uma pessoa me fez uma pergunta uma vez na prefeitura. E tantas outras denominações que pensam diferente de nós. Essa pessoa olhou para mim e falou, Romualdo, vem cá, quem é que está certo? É você que está pregando para mim nesse exato momento? É o padre? É os discípulos? Na época era da Assembleia de Deus, é o pastor da congregacional, não fazia parte da congregacional ainda. Disse, vou lhe responder. Terminou? Disse, já. Sabe quem está certo? Cristo. E gostei, você está com quem? Disse, rapaz, para tu ter uma ideia quem está certo, tu tem logo que conhecer as Escrituras. Aí você vai analisar se o que eu prego é bíblico ou não. Você vai analisar também se o que o padre diz, se é bíblico ou não. Você vai ver se o que os discípulos dizem, se é bíblico ou não. Agora, só conhecendo as Escrituras. Tem como eu conhecer serviço de um mecânico, de um médico, de um engenheiro, sem eu entender da coisa? Não. Ele de imediato ficou quieto, eu falei, vai ler as Escrituras? Irmãos, e nós que somos crentes, nós temos que pararmos e analisarmos também isso. Como é que eu identifico que uma igreja, ela realmente é bíblica? Será que todos que falarem em nome de Deus estão corretos? Para vocês terem uma ideia, eu ia tocar nesse ponto um pouco mais adiante, mas o Espírito Santo que está aqui me induzindo e iluminando a eu pregar, me fez tocar agora. Para vocês terem uma ideia, quem aqui já fez parte da Igreja Católica? Fez parte mesmo. Frequentou, tal, estudou sobre eles. Zilu, tu sabia
que a Igreja Católica crê que o fundamento que a Igreja Católica ela é fundada em Pedro. Em Pedro. O fundamento da Igreja Católica é em Pedro, por isso que é Igreja Católica Apostólica Romana. Apostólica por conta dos apóstolos, e Pedro, ele é a pedra principal da igreja, e os papas, eles são os sucessores de Pedro. Olha como a coisa já começa a complicar. Eles passeiam-se para acreditar nisso, sabem quê? Quando Pedro, lá no capítulo 16, versículo 18, Jesus ele chega ali em Cesareia de Filipe, e Jesus pergunta ali aos seus discípulos o que é que as pessoas pensavam acerca de Jesus. Algumas pessoas disseram, olha, os discípulos falaram, tem algumas pessoas aí que falam que o Senhor é o João Batista. Olha que absurdo. João Batista já tinha morrido. E Jesus era o quê? Um fantasma, um espírito? Uma alma penada? Aí disseram, outros dizem que o Senhor é o Jeremias, que já tinha morrido também lá no Antigo Testamento. Outros dizem que o Senhor é o Elias. Olha que absurdo. Morto também, já tinha sido lá no Antigo Testamento. E outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Oxe, os profetas morreram. Aí Jesus olha para eles e pergunta, e vocês? O que é que vocês dizem acerca de mim? Pedro tomando a frente, ou melhor, não vou dizer que ele tomou a frente, mas Pedro ali, representando o colégio apostólico, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz isso, Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Espírito do Pai que está no céu. Aí Pedro olha, Jesus olha para os discípulos e diz, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Diante disso, a Igreja Católica interpreta que o fundamento da igreja, quando Jesus falou sobre esta pedra, Jesus estava se referindo a Pedro. Todavia, o que o texto vai nos ensinar é que Jesus estava se referindo ali à confissão de Pedro. A igreja, ela é firmada em cima da confissão de Pedro. Que confissão é essa? Que Jesus é o Cristo. Está entendendo? E olha que coisa errada. E aqui a Bíblia vai dizer, Pedro mesmo escreve que Jesus é a pedra angular, ou seja, a pedra principal. E aqui o apóstolo São Paulo escreve que Pedro, e João me perguntou por que eu falo apóstolo São Paulo, São Pedro de vez em quando. E eu expliquei a ele. A palavra santa é separado. Irmãos, e aqui o texto vai dizer que ninguém pode colocar outro fundamento, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Olha como nós temos que entendermos a Bíblia. A Igreja Católica pôs outro fundamento. Estão entendendo? Não tem nada a ver o que a Igreja Católica pensa que o fundamento é Pedro. Da mesma forma, irmãos, se nós começarmos a estudarmos as Escrituras, a gente vai começar a aprender que nem todos que dizem Senhor, Senhor, como o próprio Jesus disse, irão herdar o reino dos céus. Só aqueles que tiverem Cristo como fundamento da igreja. Como fundamento da igreja. A igreja, ela pode ter o nome congregacional do pastor Bosco, congregacional do pastor Júnior, congregacional de Romualdo,
ela pode ter o que for, Assembleia do Manto, Assembleia do Charabacaia, Congelacional, Presbiteriana, se ela não estiver fundamentada em Cristo, ela não é uma igreja bíblica. Como também, irmãos, ela pode ter 2 pessoas, 4, 5, e serem debaixo de um rancho de palha. Se o fundamento desses irmãos for Cristo, como assim as Escrituras nos ensinam, é uma igreja bíblica, é a igreja de Cristo. Olha, irmãos, como há necessidade de nós aprendermos. Olha como há a necessidade de nós aprendermos. Irmãos, eu não ia contar isso não, eu vou contar rapidinho, ainda hoje, para vocês verem como que a coisa é estranha. Ainda hoje eu conversando com o Testemunho de Jeová, eles chegaram a me dizer, quando eu comecei e coloquei eles na parede, acerca de alguns assuntos que eles creem, ele chegou a me dizer que a Bíblia tem erro, que a tradução deles tem erro. Olha como é bom a pessoa estudar. Eu já estudei sobre isso e principalmente conversei com um rapaz que Josimão uma vez viu debatendo com meu cunhado. E esse rapaz disse a mim que lá nos Estados Unidos, que é a sede mundial da Testemunho de Jeová, existe na torre de vigília lá, que é assim que se chama, aqueles servos que eles têm, que eles preparam todo o material didático deles, tanto a Bíblia, como também as traduções. E eles têm essas pessoas como pessoas que são extremamente usadas por Deus e que não erram de forma alguma. Aí eu disse, olha, a coisa está ficando séria, porque você está me dizendo, porque na sua Bíblia diz que Jesus é um Deus pequeno, mas é Deus, mas é pequeno, menor que o Pai. E eu disse que vocês dessa forma são politeístas, e você foi e me afirmou que agora a sua tradução tem um erro. Logo, as pessoas que você creem, que não erram, que são inspiradas lá nos Estados Unidos, elas estão errando. Olha que está caindo em descrédito o que vocês propagam. E ele disse, não, eu vou embora porque eu não sei explicar isso aqui. Irmãos, mas se a pessoa não tiver conhecimento, se o fundamento não for Cristo, a tendência é nós aderirmos ao que eles dizem. Eu quando era novo convertido, irmãos, eu lembro-me como hoje, que eu lembro dessas coisas, desses testemunhos, até o dia, numa segunda-feira, um irmão, foi o irmão Adão, me chamou para fazer uma visita com o pastor, com esse pastor de Gilberto, lá em Massaranduba, no pastor Iremar, que Adão chamava de Eremar. Quando eu cheguei lá, irmão, Josimar foi, e eu achei uma coisa assim, diferente, que eu nunca vi aquilo na Assembleia de Deus, ainda bem que eu nunca tinha visto. E lá, esse pastor é um pastor baixinho, menor do que eu, ele tinha sido já da Deus é Amor. E lá na igreja, lá na igrejinha pequena, e atrás assim, tinha um quarto semelhante àquele lá, só que era pequeno. E tinha uma cortina branca. E ele disse que na sexta-feira ia ter culto, sabe de que lá? Culto de revelação. E ele disse, olha, para provar que Deus vai revelar nesse culto, quando acabar o culto aqui, eu vou entrar ali no quarto, e vai ser só um pouquinho, viu? Só alguns minutos. Quem quiser, vá até lá, que eu vou revelar. Irmãos, isso é macumba. E se a gente vê algo parecido em macumba, isso é cartomante. Deus não faz isso não, irmãos. Se Deus quiser usar alguém no dom de revelação, Deus usa. Mas vai marcar a hora. Deus, eu vou revelar tal hora, tal dia, e o Senhor que se vire aí. Isso existe? Irmãos, e estava lá Romualdo, vendo aquilo lá, e achando até legal. Josivaldo, que já congregou conosco, ele disse a mim, Romualdo, isso ainda foi pouco,
Porque tem uma pessoa que trabalhou com Josivaldo, se eu não me engano, se eu não estou enganado, e disse a Josivaldo que esse Iremar lia a mão. E é pastor. Deixou um bocado de discípulo aqui para cima, viu? Tem um monte de discípulos aqui. Tem 2 igrejas aqui, saiu, aliás, 3. Olha como a coisa é complicada. Tem 3 igrejas em Riachão, que eu não vou dizer quem é não. Uma lá no campo da Bela Vista, na frente lá do ginásio. Aquilo foi ovelha dele. Outra aqui perto de Sandra. E outra abaixo da lanchonete El Shaddai. 3 discípulos dele, 3 pastores. Agora, cá para nós aqui, e eu queria que o mundo todo escutasse o que é que essas pessoas estão ensinando. Abaixo da lanchonete de Ronaldo. O que é que estão ensinando? O fundamento é Cristo. Irmãos, eu não posso criar ideia e dizer, isso aqui é dessa forma, não. Ou eu ensino as Escrituras, ou eu não ensino. As Escrituras é coisa séria. É como eu estava mostrando a Josemar hoje, que o mestre, ele tem que ser uma pessoa, o pastor e o mestre tem que ser pessoas que eles têm uma capacidade de ensinar a igreja para não correr atrás de qualquer vento, atrás de nenhum vento de doutrina e contradizer aqueles que se opõem ao evangelho. Sabe o que é contradizer ali? É deixar eles sem argumento. Deixar eles com vontade de correr. Igual o pastor Átila Ribeiro, da Metodista Wesleyana, deixou o cara enraivecido, o sabatista. O fundamento da igreja é Jesus. Que nós possamos lermos as Escrituras, para que nós possamos enxergar. Aonde Jesus ele não for o fundamento da igreja, essa igreja não é bíblica. E quando digo que Jesus é o fundamento, que Jesus tem que ser o fundamento, não é que Jesus ele tem que ser pregado lá de qualquer forma, não. É que Jesus, irmãos, ele tem que ser ensinado da forma que as Escrituras ensinam. Da forma que a Bíblia Sagrada, ela bem nos ensina. Todas as doutrinas em relação a Jesus estarem sendo pregadas corretamente. Para vocês terem uma ideia, Jesus nunca ensinou a ninguém, nem Jesus, e muito menos o Antigo Testamento, que nós teríamos vida fácil aqui. E como é que estão pregando em nome de Jesus? Vida fácil. Mensagens triunfalistas. Mensagens motivacionais. Oi? É só vitória de janeiro a janeiro. E quando chega, irmãos, em janeiro, tem aquelas campanhas. 10 passos para 12 passos para 12 meses de prosperidade e bênção. Eu quero saber onde está isso nas Escrituras. Versículo 12 diz: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Irmãos, o dia trará essa obra à luz. Será exposta ou provada pelo fogo. E sendo provada pelo fogo, a gente vai ver quem realmente pregou Cristo como é, para ser o alicerce da igreja, ou não. Versículo 14. Depois, eu não sei se os irmãos estão percebendo algo aqui,
mas no final, ou pelo menos amanhã na escola bíblica, eu vou falar sobre esse texto aqui, que eu acreditava numa coisa e até já mencionei, mas depois de estudar dessa forma, o quê? Diz aí se é. Não, é o santuário, eu já entendi, é outra coisa, o tribunal de Cristo. Você não vê ele aqui não. Depois a gente conversa sobre isso. Se alguém construir, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Olha, se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. O que Paulo quis dizer? Se o que alguém ensinou à igreja, e isso tiver de acordo com as Escrituras, sendo Cristo o fundamento, esse receberá recompensa. Agora, irmãos, essa recompensa aqui não é dinheiro não, viu? Essa recompensa aqui não é dinheiro não. Tem coisa aqui, eu acho que uma boa palavra para um bom entendedor basta. Tem coisa aqui que eu não posso falar não. Eu tenho que ficar calado, eu sou subordinado. Eu tenho que ficar calado, mas isso aqui não é dinheiro não. E dízimo não é bolsa de valores não, que vai dizimar e vai ganhar o dobro, não. Dízimo é cooperar com a obra, não é bolsa de valores não. Oi? Agora o pior que isso aí, ó, cabe a essas pessoas esse texto. A sua obra será provada pelo fogo. Vão pagar tão caro. Eles vão, na verdade, eles não vão conseguir quitar a dívida. Segundo o que Jesus disse, essa dívida ela não é quitada. Se arrepende não, que vai ver. Está pensando que é Bitcoin, Luciano? Mas pensam que é isso. Comercializando a palavra de Deus. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Então, se o que alguém construiu permanecer, ou seja, se o que alguém pregou, ensinou à igreja, é de acordo com as Escrituras, esse receberá recompensa na eternidade. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Contudo, se o que alguém construiu se queimar, esse receberá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, se o que alguém ensinar não estiver de acordo com as Escrituras, esse será salvo, se porventura ele se arrepender também. A gente tem que entender uma coisa aqui. A gente não pode isolar esse texto aqui de todo o contexto geral das Escrituras, não. Se alguém inventar de pôr outro fundamento, que não é Cristo, essa pessoa, irmãos, a obra dessa pessoa irá se queimar, irá ser provada pelo fogo, irá estar errado. Versículo 14. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Versículo 16. E que o Espírito de Deus habita em vocês? Primeiro, irmãos, nesse versículo 16, uma coisa que a gente tem que entender de imediato, logo quando vê, é que Deus e o Espírito Santo
apesar de serem distintos em funções, eles são um só. Um só, juntamente com Cristo. Olha o que o texto diz no início. Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, se o Espírito Santo ele não é Deus, o correto seria, está escrito assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que Deus habita em vocês? Mas o Espírito Santo, usando o apóstolo São Paulo, ele fez essa troca de palavras de Deus para Espírito, exatamente para nos ensinar, sabe o quê? Que o Espírito Santo e Deus, apesar de serem distintos, é um só. Isso é muito importante até para nós, quando conversarmos com alguém que assim não creia que o Espírito Santo, ele seja Deus. Irmãos, e o versículo 16. Vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Irmãos, de imediato aqui, a pessoa pode pensar o seguinte, que quando Paulo diz aqui, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, Paulo estava referindo-se aqui à igreja. Mas quando nós começamos a pensar no que, ou nas palavras que Paulo usou para se referir à igreja, uma coisa que nós entendemos de imediato é que Paulo nunca, Paulo sempre se refere à igreja como templo, como corpo de Cristo. Paulo não se refere à igreja como edifício de Deus, não. Estão entendendo? Então, logo, Paulo estava se referindo aqui aos irmãos. Até porque ele diz, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus? Alguém pode pensar que aqui Paulo está se referindo à igreja no geral, mas não é, é a cada irmão. Se Paulo quisesse falar da igreja aqui, ele dizia assim, vocês não sabem que vocês são a igreja de Deus? E no caso, quando Paulo se refere à igreja, nós temos que entendermos também o seguinte, que Paulo diz que a igreja, ela é o corpo e Cristo é o cabeça. Sem contar, irmãos, que no próprio livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ou versículo 18, do 18 em diante, é o 19, mas o 18 em diante, vai dizer o seguinte, Paulo, mais uma vez, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Olha que Paulo está falando aqui de quê? De corpo, de pessoa individual. Versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então Paulo estava se referindo aqui a corpo, a santuário de Deus, como o corpo humano. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, desta feita, versículo 16, ou melhor, do 14 em diante, para ter texto e contexto, para não ser pretexto para uma heresia,
Segunda Epístola de Paulo, capítulo 6, versículo 14 em diante. É o 16 o chave, mas vou ler do 14 em diante. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Está falando de pessoa a pessoa aqui. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? 16. Mais uma vez falando de santuário ou templo. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu corpo. 17. Portanto, saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Entenderam, irmãos? Os irmãos entenderam que quando Paulo estava no versículo 14 dizendo, se alguém... 16, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Paulo não estava falando aqui, se referindo a toda a igreja, não. Paulo estava se referindo não estava se referindo à igreja de Cristo como templo, não. Paulo estava se referindo a cada pessoa individual, que é o templo de Deus. 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, logo, irmãos, a gente tem que parar e pensar, calma aí, se Paulo estava falando no 14 sobre a igreja, então tem possibilidade de destruir o santuário de Deus, e depois Deus o destruirá? Está entendendo? Então logo a gente entende realmente contexto e contexto, tanto no contexto imediato como no contexto geral. A gente vai entender que Paulo estava se referindo ali a santuário, a cada pessoa individual. Versículo 16. Não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Dizendo aos irmãos de Coríntios que eles são um santuário de Deus, e nós também, claro, e que Deus, o Espírito de Deus, habita neles. Aí Paulo agora diz que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E o que é que Paulo está tratando aqui no contexto? Nos versículos que eu expus e vocês ouviram e acompanharam, exatamente de pôr outro fundamento que não seja Cristo, de divisões, das pessoas estarem pondo sua confiança em pessoas, em homens. Estão entendendo? E eu aqui na aplicação, eu falei até da questão do seguinte, que como Paulo falou lá, que ninguém pode colocar outro fundamento que não seja Cristo. Por quê? Porque o que estava acontecendo em Corinto? Algumas pessoas preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, tinha até pessoas que preferiam Pedro, já tinha outros que diziam, não, só de Cristo. Aí Paulo, diante desse contexto, Paulo fala, olha, ninguém pode pôr outro fundamento, não. Eu, como sábio arquiteto, construtor, ou como sábio construtor, eu lancei o alicerce, eu comecei a pregar, e outra pessoa veio e construiu em cima desse alicerce. Irmãos, e diante desse contexto, Paulo diz que que eles são um santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habitava neles.
e que quem destruísse o santuário de Deus, e o contexto era, ensinasse, colocasse outro fundamento errado, Deus o destruiria. Ou quem colocasse outro fundamento que não fosse Cristo, e assim viesse crer, e viesse propagar para enganar, Deus o destruiria. Tem muita gente enganada, viu, irmãos? Eu estava lendo hoje o capítulo 33 do livro de Ezequiel. Irmãos, e veio aquele temor, sabe aonde? Na alma, que se irradiou em todo o meu corpo, osso, o que existia do meu corpo. Sabe o que se fala no capítulo 33 de Ezequiel? Todos os pastores e pregadores deviam ler aquilo ali. Os demais irmãos também. Diz o seguinte, Deus: se porventura, vocês sabem o que é um atalaia? Que fala lá do atalaia. Sabe o que é um atalaia? O atalaia ficava nas grandes muralhas, das grandes fortalezas da época. E ficavam lá, num local que hoje nós chamamos de guarita. E quando um exército inimigo vinha, o atalaia comunicava. Aí Deus fala assim, ó: eis que levantei você como atalaia, Ezequiel. E Deus diz: se uma pessoa tiver em pecado, e tiver de morrer, porque está em pecado, e eu falar com você para falar com essa pessoa, e essa pessoa, mesmo você falando, não se arrepender, ela morrerá e levará o pecado sobre si. Agora Deus diz: se porventura essa pessoa tiver em pecado, e eu falar para ela, olha, falar para você, fale com ela para ela se arrepender, e você não falar, e ela continuar no pecado, ela morrerá e levará o pecado sobre si. Agora você terá culpa também. Eu fiquei imaginando o seguinte: quantos e quantos pastores, por conta de dinheiro, eles não pregam a verdade, eles não dizem o que a Bíblia realmente ensina. Eles gostam de falar de dízimo, né? De enganar os irmãos e de usar texto fora de contexto. É por isso que é importante ler as Escrituras. Irmãos, isso é querer pôr outro fundamento que não é Cristo. Isso é pôr outro fundamento que não é Cristo. Tem até pastores que abrem a boca e Deus há de pegá-los quando dizem que a pessoa é fiel a Deus, quando dizima. Dizimar faz parte da fidelidade a Deus. Faz parte. Agora, se eu dizimar e tiver uma vida errada, de nada adianta. Ainda essa semana eu gravando um áudio para um membro da nossa igreja, e eu disse a ele: olha, tem pessoas que é melhor pegar o dízimo e tomar de cachaça, tomar de cabumba. É por isso mesmo que eu disse isso, porque Deus não recebe não. Lá no Antigo Testamento não se receberia, Deus não recebia dízimo de prostituta. Tem um pastor aqui em Riachão que manca. Ele disse a mim, disse uma vez na igreja, que se Satanás, disse: irmãos, tem pessoas que me perguntaram se uma macumbeira der o dízimo, eu quero, isso aí, se o diabo vir na minha porta: pastor, eu trouxe o dízimo aqui, me dê o dízimo, eu oro e com a minha unção o dízimo é abençoado. O peste é tão ruim que até manca. Aí lá no Antigo Testamento Deus diz o seguinte, que dízimo de prostituta não é para se receber. Irmãos, está com dízimo, se a pessoa não tem comunhão com Deus, e está pensando que vai enganar a Deus com dízimo, vai para o inferno com dízimo e tudo, junto com os pastores ladrões, que ficam ensinando que se dizimar já é fiel a Deus.
é pôr outro fundamento que não é Cristo. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Foi Deus que disse, viu? Não foi Romualdo, não. Deus o destruirá. É por isso, irmãos, que muita gente... Eu estava pensando hoje ao ler Ezequiel, esse rapaz, tem muita gente que é incrédulo. Tem tanto pastor que lê as escrituras, prega e não crê no que está dizendo ali. Sabe por quê? Porque como é que eu sou pastor, sou pregador, que eu não sou pastor, mas se eu fosse, sou dirigente da igreja, e está dizendo ali, olha, Deus me dizendo, falando com Ezequiel e para mim, porque eu estou como pregador. Se porventura alguém tiver em pecado e eu tenho que anunciar aquilo ali, eu não fizer, aquela pessoa vai pagar e eu também. E como é que eu não faço isso? E é o que muita gente não tem feito. Tem construído um reino aqui na terra e pensando que aquilo que Deus disse, Deus vai dar uma ajeitadazinha. Não, aqui a gente vai ajeitar, vai tanto. Faça igual aquela senhora que tem lá no YouTube, faz, eu não vou não, não vai não, não vai não. Como é que ela faz, Gilberto? Não vai não, não vai não, não vai não. Gilberto estava fazendo melhor do que eu. Irmãos, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Quem pôr outro fundamento que não for Cristo, quem não pregar as escrituras como a Bíblia diz, quem não ensinar como Jesus ensinou, Deus há de destruí-lo. E o destruir aqui, sabe onde é? É lançá-lo no inferno. É lançá-lo no inferno. Por quê? Porque se ele destruir o templo de Deus ao crer noutro fundamento, ele perdeu a comunhão com Deus e morrendo nessa situação, aí Deus irá pegá-lo, lançá-lo no inferno e para todo sempre irá viver lá. A ideia de destruir não é que vai se acabar, não. É que vai permanecer sendo castigado. Eu quero ver o pastor Chorão assim. Eu quero ver numa mensagem assim, alguém se levantar e chegar aqui e me benzer de cima a baixo. Igual eu já vi irmão, estava na igreja, chegou um jovem lá, que gosta de rebolar, benzeu a pregadora de cima a baixo, só faltou pegar um galho de arruda e fazer assim, e balançar a boca assim, ó. Que quem já percebeu que aquelas pessoas que rezam, aquelas senhoras, que muitas minha mãe quando não era crente já me levou para rezar já, elas falam uma coisa que a gente não consegue entender não, elas ficam só balançando os lábios, e ninguém consegue, eu já conversei com algumas, ninguém consegue entender aquilo não, eu acho que aquilo nem reza tem, dizendo que é olho gordo, tem olho gordo, olho grande de mulher e olho grande de homem, o de mulher é pior. Versículo 18, não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para se tornar sábio. A gente não deve se enganar, se alguém pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que possa ser sábio. Paulo aqui se referiu exatamente aos filósofos da época, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele, Deus, apanha os sábios na astúcia deles. Versículo 20, e também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe como são fúteis, portanto ninguém se gloria em homens, em pregador, em pastor, em cantor, em ninguém, porque o fundamento é Cristo, porque todas as coisas são de Deus. Versículo 21, portanto ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus.
Paulo, irmãos, conclui dizendo que ninguém deve se gloriar em nada, em ninguém, em homens. E Paulo cita, por quê? Ele disse isso porque havia divisões na igreja em Corinto. Uns preferiam Paulo, e Paulo fala, não se gloriem nele. Outros preferiam Apolo, outros Pedro, outros Cristo, e havia essa divisão. E Paulo orienta para não se colocar outro fundamento, porque tudo são de vocês, seja Paulo, seja Pedro, seja Apolo, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Cristo, irmãos, é o fundamento. Ele comprou-nos com alto preço. Portanto, que a gente venha ler as Escrituras, para não sermos enganados em hipótese alguma, seja quem for. Se porventura vocês lerem as Escrituras, e eu começar a pregar coisas que a Bíblia não diz, vocês vão notar, e eu aconselho a vocês não aceitarem, seja eu, seja quem for. O fundamento da igreja é Cristo. Vocês têm que serem discípulos de Cristo, vocês têm que ser ensinados em Cristo. Jamais irei colocar outro fundamento, como muita gente tem colocado. A questão aqui era, sabe o que? Era divisão na igreja. Mas hoje a gente vê pastores e pregadores ensinando os membros de suas igrejas, eles serem adoradores da igreja e do pastor. Ah, eu que sou o cara, eu que posso e não posso. Não, é Cristo, é Cristo Jesus. Vocês jamais podem pôr outro fundamento. Se um dia eu não estiver mais aqui, tiver alguém que pregue a palavra corretamente, Deus vai usá-lo, e assim a igreja vai continuar, porque o fundamento é Cristo. Portanto, irmãos, fiquem de pé para orarmos ao nosso Deus.